Compreendendo a unção. Capítulo 7. A unção para ensinar. Embora eu não tenha dedicado ao ensino desde o início, sempre tive o máximo respeito pela palavra de Deus e era muito estudioso. Passava horas a fio estudando, lendo e pesquisando as coisas por conta própria nos meus primeiros anos como pastor. Embora não ensinasse sobre as minhas pesquisas, não possuía nessa época unção nem capacidade no sentido de ensinar. Mesmo assim, lecionava em uma classe bíblica na igreja, como é o costume na maioria das igrejas pentecostais. Às vezes, os membros das igrejas do Evangelho Pleno criticam os participantes das congregações tradicionais pela sua formalidade e pelo ritualismo. Mas os pentecostais também são presos aos seus costumes, pelos quais são capazes de brigar. Todas as coisas desse tipo são ruins. Recebi o batismo com o Espírito Santo e falei em outras línguas em 1937 e em 1939, conforme costumo dizer com um senso de humor, os batistas viraram-me a cara. E passei para o lado dos pentecostais. Foi então que eu e minha esposa aceitamos o pastorado de uma igrejinha pentecostal ao norte do Texas. Os membros disseram: nosso costume é que o pastor ensine a classe bíblica dos homens e a esposa do pastor ensine ao grupo das senhoras mais idosas. Então respondi: simplesmente mudei o costume. Nessa altura ainda não tinham muita experiência entre os pentecostais, e imaginava que neles sempre estivessem brotando asas. Verifiquei posteriormente que as protuberâncias eram apenas as escápulas, não havia nem sinais de asas. Descobri algo pior depois. Quem pretendia mudar os costumes deles precisava preparar as costas para apanhar. Sendo assim, precisei controlar-me e falar suavemente, mas por fim consegui levá-los a compreender que minha esposa não tinha o hábito de ensinar. Disseram: tudo bem, veja o que faremos. Reuniremos as classes dos homens e das mulheres e teremos uma única aula no auditório do templo, administrada pelo pastor. Teria preferido fazer qualquer outra coisa, mas fiquei como professor dessa classe. Nunca ficava tão contente como quando aquela classe se acabava todos os domingos pela manhã. Largava a revista trimestral do professor e dizia: que alívio! Agora posso ficar despreocupado por mais uma semana. Gostava tão pouco do professorado que nem mesmo olhava para a revista da escola dominical durante a semana inteira. Às vezes nem tocava nela, a não ser imediatamente antes da aula começar na manhã do domingo seguinte. Comecei a dar conta, porque depois de nascer de novo, desenvolvi a habilidade de ler algum texto uma só vez e não esquecê-lo mais. Não possuía esse talento antes, nem conseguia decorar coisa alguma, mas depois, com uma única leitura de algum capítulo do meu livro de história no colégio, podia repeti-lo inteiro diante do professor. Aprendi a andar na vida de Deus e isso melhora a nossa capacidade mental. Sendo assim, conseguia repetir exatamente a lição do professor depois de uma lida na revista. No final, desabafava comigo: estou contente de ter acabado com essa parte. Agora posso voltar à pregação. E assim, levantava uma tempestade com as minhas pregações, funcionando como um martelo pneumático, girando meus braços como um catavento. Achava que não estava pregando, a não ser desse modo. Amava pregar e gostava mais disso do que me alimentar, por exemplo. Durante 9 anos, preguei somente mensagens evangelísticas. Nunca pregava de outro modo. Nem sequer tinha outra coisa para ministrar. Passei a dar sermões a partir de 1934. E muito depois, no ano de 1943, em uma quinta-feira, às 3 horas da tarde.
algo aconteceu. Deitei-me um pouco para descansar. Em seguida, atravessei a sala da casa pastoral e entrei na cozinha para beber água. Quando retornei e estava bem no centro da casa, algo caiu sobre mim em meu interior. Foi como um clique, semelhante ao ruído que faziam as antigas fichas metálicas nos aparelhos públicos de telefone. Fiquei totalmente imóvel. Sabia do que se tratava. Era o dom para o ensino. A unção especial caíra dentro de mim e concluí: agora posso ensinar. Quando recebo algum dom da parte de Deus, primeiramente o coloco à prova e encorajo você a fazer o mesmo. Comprove o que recebeu da parte de Deus e só depois fale a respeito dele. Se este não for comprovado em sua vida, apenas comentar não o tornará uma realidade. Dessa forma, não falei uma palavra sequer a respeito de possuir a unção para ensinar. Tínhamos um pequeno grupo de oração com 7 ou 8 mulheres, que se reuniam entre 14 e 16 horas na igreja. As pessoas entregavam seus pedidos e as irmãs intercediam em favor deles, da igreja e dos cultos durante as 2 horas. Minha esposa e eu sempre participávamos da reunião. Treinamos o grupo de mulheres para orar, e assim elas se transformaram em guerreiras preparadas na oração. Quem não desejava realmente alguma coisa não devia entregar-lhes um pedido, porque aquelas irmãs iriam obter a resposta mesmo. Sugeri ao grupo que estudássemos a Bíblia durante 1 hora, antes da reunião de oração, mas não convidei outras pessoas para o estudo, porque a atividade não constava do boletim de anúncios. Comecei a ensinar aquelas mulheres e a unção vinha sobre mim. Eu não sabia que era possível ficar em pé, em uma só posição, e simplesmente ensinar a palavra com uma unção tão forte. Até então pensava que tudo na obra de Deus se resumia em gritar a plenos pulmões, girar os braços, à semelhança do catavento, e falar com veemência como na pregação. Contudo, no meio de um pequeno grupo ensinando as Escrituras, a unção descia sobre mim tão fortemente que não aguentava mais. Precisava clamar a Deus: Senhor, desliga o poder, é demais para mim. Durante a aula, era como se as pessoas tivessem segurado um fio desencapado por um momento. A unção e a palavra fluíam naturalmente para aquelas mulheres. Ao voltarem para casa, elas geralmente contavam a experiência delas ao esposo e às outras pessoas. Mesmo assim, não avisamos coisa alguma a respeito dos estudos bíblicos nas quartas-feiras. Pessoa alguma foi convidada a comparecer. Muitos, porém, começavam a chegar à tarde, mesmo sabendo que ainda tínhamos os cultos regulares à noite. Os maridos daquelas mulheres passaram a sair mais cedo do trabalho a fim de participarem da reunião. Não demorou muito a enchermos a igreja. Naquelas quartas-feiras, a frequência das reuniões da tarde ficou bem maior do que a da congregação, que comparecia nos cultos noturnos. Comprovei meu dom de ensino. Funcionou. Iniciei pela fé. Continuei firme. E o templo ficava lotado à tarde. Esse fato justificou o dom, não é verdade? Passei a ensinar cada vez mais em meu pastorado, a ponto de equilibrar meu ministério com metade de ensino e a outra parte com a pregação. Só que é raro eu receber a unção para pregar. Graças a Deus por aquela unção para ensino. É um pouco diferente, mas o poder é do mesmo Espírito, aquele que nos unge para qualquer obra que Ele nos chama para fazer.